Olá, pessoal, bem-vindos a mais um café literário da Iluminari. Lembrando que nós estamos lendo o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, hein? Altamente Eficazes, lições poderosas para a transformação pessoal de Stephen Covey. Muito bem, este vídeo ele tem um objetivo, gente. Nós, no último bate-papo, falamos um pouco de uns conceitos que foram trazidos sobre dependência, independência e interdependência. Confesso para você que está aqui nos assistindo que isso fez a gente ter grandes reflexões, e a Paty aqui, porque normalmente a gente não utiliza muito esse conceito da interdependência. E o fato dessa ignorância faz com que a gente utilize ele de maneira indevida ou de uma maneira muito pequena daquela que de fato o conceito fala. Então, nós pretendemos hoje, num bate-papo rápido, falarmos um pouquinho sobre o que nós compreendemos sobre o conceito e já fazendo um convite para você que no decorrer da leitura vai ter um capítulo específico falando da interdependência. Então, nós vamos gradativamente discutir, lembrando que é um conceito orgânico. Hoje, pelo conhecimento que nós temos, pelas experiências que estamos vivendo, até de muita reflexão a respeito do conteúdo, nós temos um olhar. Provavelmente, ele vai sofrer uma atualização à medida que formos lendo o livro e chegarmos neste capítulo, que se você ficar conosco até lá, você terá a oportunidade de juntos criarmos, desenvolvermos, atualizarmos um conceito e trazê-los para a prática do nosso dia a dia. Então, aguarde e vem com a gente aqui, que hoje nós vamos falar do que ficamos confabulando nessa semana após o último bate-papo. Paty, você quer falar alguma coisa? É verdade, Rê. Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo que é um bônus, né? Um extra que nós decidimos acrescentar, porque o tema é realmente complexo, né? São três conceitos que a gente vem recebendo feedbacks, que também estão mexendo com a cabeça de quem nos assiste. E como isso foi bem importante para nós também, vem movimentando nossas vidas, a gente tentando entender também um pouco melhor como que a gente aplicou ou deixou de aplicar isso nas nossas relações, e o impacto, né? Como que poderia ter sido diferente, como que a gente pode fazer diferente daqui para frente. A gente decidiu aprofundar, né, bem entre aspas, porque realmente o aprofundamento vem ao longo da leitura, ao longo do livro. E o objetivo final, até pelo desenho que tem no livro, a gente entende que é lá, quando o livro terminar, quando a gente tiver interiorizado os sete hábitos realmente, a gente vai alcançar uma plenitude com relação a esse conceito de interdependência. Então, hoje, como a Regina falou, diante daquilo que a gente tem, né, de material que a gente tem, de conhecimento, a gente vai falar, discutir um pouquinho, né, conversar, como a gente vem fazendo, sobre dependência, independência e interdependência. E claro que lá no final estamos até curiosas, né, para saber como que vai ser o nosso entendimento quando chegar no final do livro. O que que será que vai ter mudado tanto nas nossas aplicações, naquilo que a gente vai colocar em prática dentro das nossas relações. Mas já queria agradecer, né, os feedbacks que a gente tem recebido de vocês com relação aos vídeos e as dúvidas que vêm surgindo que geram esse conteúdo extra, esse material. Porque às vezes a gente fala, ah, isso daqui mexeu com a gente, mas será que com as outras pessoas está acontecendo isso também? E realmente está. Então, por isso que estamos aqui, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, né, Rê? Com certeza. E é o seguinte, então, à medida em que nós formos lendo, nós temos uma prática muito comum que sugerimos, inclusive, que você possa adotar, que é fazer alguns mapas que eu chamo de conceituais, porque eu trago o conceito e vou destrinchando, e me ajuda a ter uma noção mais abrangente do tudo aquilo que eu quero falar, mas aprofundando em subtópicos. E uma das coisas que ficou muito forte aqui no desenho que nós criamos é que a interdependência
ela ocorre à medida da nossa maturidade, do nosso crescimento. Então, inicialmente há uma dependência, por exemplo, vamos imaginar aquilo que conversamos recentemente no outro vídeo. Você vai começar num novo emprego. Você não conhece as pessoas, você ainda está conhecendo a política interna, a cultura organizacional, não tem muita clareza das competências que você precisa tirar do que você já tem para contribuir, aquelas que você vai desenvolver. Naturalmente, você tem uma dependência do conhecimento das pessoas ao seu redor. E você, com a sua prática, seu desenvolvimento, você vai percebendo que alguns dos conhecimentos que você tem, você já pode aplicá-los, sem necessariamente aquela ajuda inicial que você teve. Então, você migrou de uma dependência, a partir do seu conhecimento, você foi percebendo o quanto você poderia contribuir e você vai desenvolvendo a sua função. A interdependência é justamente a compreensão de que existe este movimento natural entre as relações e entre o conhecimento que a gente vai adquirindo e que a gente percebe que existe uma contribuição entre as partes envolvidas na situação, nos relacionamentos, no qual você tem um conhecimento para chegar num resultado e o seu colega tem um conhecimento que vai contribuir ambos para atingir o resultado juntos. Então, não dá para existir a interdependência do bloco do eu sozinho. Eu resolvo, eu faço, eu quero, eu sei, eu participo, eu oriento. Não tem como existir a interdependência se não houver uma troca entre as partes envolvidas, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Paty? É, é, a gente estava conversando antes, né? E estava falando sobre. Falei, meu Deus, como que é esse livro? Eu sempre tenho essa sensação. Falei, esse livro foi escrito há tanto tempo atrás. Imagina se naquela época todo mundo tivesse começado a praticar isso daqui. Que mundo maravilhoso que viveríamos hoje. Então, esse autor, que é muito maravilhoso, desejo tudo de melhor na vida dele, porque ele traz muito conhecimento, transformador realmente. E eu estava falando, né, antes, com a Regina, por que que as pessoas não colocam isso em prática? Será que, de repente, é porque fizeram uma leitura muito rápida do livro? Porque toda a lista de livros para líderes, por exemplo, para você crescer na carreira, esse livro aparece. Então, muita gente leu. Mas cadê essas pessoas colocando em prática, né? Por que será que isso não acontece? E agora, com a fala da Regina, eu fiquei pensando na competição do mercado de trabalho, da cultura que as próprias empresas trazem de que eu tenho que fazer isso que a Regina falou, eu participo, eu falo, eu faço marketing, né? Eu tenho que aparecer mais do que o meu colega, porque na hora de uma promoção eles têm que lembrar de mim. Então, de repente, é isso que prejudica muito no mercado de trabalho, inclusive o resultado que todo mundo quer chegar, né? Aumento de vendas, lucro, promoção, tudo isso é atrapalhado pelo conceito equivocado de que eu tenho que me sobressair sozinho, eu tenho que estar ali em evidência sozinho. Quando, na verdade, se o grupo se desenvolver, todo mundo sai ganhando de alguma forma, né? Aquele clichê que é difícil de colocar em prática e que a gente pouco vê. Mas em alguns momentos, quando isso acontece, a gente vê que o resultado é muito melhor, muito, é um resultado muito mais competente do que aquele que qualquer pessoa teria fazendo sozinho, né? É verdade. E quando nós ampliamos o conceito, saímos da independência, que é tão divulgado, tão fortemente batendo-se na tecla de que precisamos ser independentes, não podemos esperar se precisamos fazer. A interdependência ela faz um convite de observar qual é a minha contribuição e qual é a contribuição do outro. Então, neste momento da minha vida, neste projeto que eu estou desenvolvendo, o conhecimento de experiências anteriores, já vivi essa experiência em outras empresas, livros que eu já li, relacionamentos que eu já instalei nos meus processos, as vivências,
positivas ou não a respeito daquilo. Então, quais são as contribuições que eu trago? Elas podem, naquele momento, favorecer melhor ou mais o resultado. Em contrapartida, a mesma coisa acontece com o outro. Ele também tem conhecimento, ele também tem experiências, vivências, situações positivas ou não, que o trazer essas duas, esses dois conceitos, dois conhecimentos, eu vou conseguir ampliar ainda mais o resultado, a chegar no resultado. Então, nos imaginemos em dois polos: o polo do dar, eu estou aqui para dar, e o polo do receber. Quando eu estou num desses polos, é como se a balança ficasse em desequilíbrio. Agora, se eu compreender que eu estou no polo do dar e receber, e o outro também está no polo de dar e receber, não tem aquela sensação de que eu me esforcei mais, de que eu fiz mais, de que eu me doei mais, o outro doou muito pouco. Então, isso me faz pensar, Paty, da importância de ter clareza do objetivo, Sim. clareza de para onde nós estamos indo juntos. Meu conhecimento e o seu, minhas habilidades e as suas. Qual é o objetivo comum para a gente atingir um resultado? Você quer falar alguma coisa, Paty? E aí vem a questão do comprometimento e da responsabilidade também. Porque se eu estou em uma equipe, todo mundo está contribuindo, eu não posso decidir ser independente. Ah, não vou fazer, já tenho meu trabalho, tenho um monte de coisa para resolver, então não vou contribuir e não me importo com, com o peso que eu estou deixando para outra pessoa carregar no meu lugar. Porque se eu não faço, alguém tem que fazer. E se eu não presto atenção nisso, eu estou simplesmente lavando as mãos, não estou participando, né, de uma equipe, como tem um trecho aqui do livro, na página 67, que ele fala justamente sobre isso, ó. Pessoas independentes podem ser eficazes em nível individual, mas não constituem líderes adequados ou bons elementos em uma equipe. Eles não adquiriram ainda o paradigma da interdependência, necessário para se conseguir o êxito na vida familiar, no casamento e no mundo profissional. Porque essa postura independente acaba sendo levada para outras áreas da vida, claro, né? E vira um estilo de vida, uma forma sua de agir sempre. Na página 68 também tem dois trechos bem interessantes que complementam o raciocínio. No segundo parágrafo, eu vou fazer o caminho contrário, né? Na 68, segundo parágrafo, ele diz: como pessoa interdependente, tenho a oportunidade de me relacionar do modo mais profundo e significativo com os outros, conseguindo acesso ao potencial e aos imensos recursos dos demais seres humanos. É isso que você falou, né? Que eu falei. Tem coisas que só outra pessoa tem. Essa singularidade, essa individualidade, esse potencial, essa história de vida. Você aceitar a diversidade, né? Somos diversos, somos diferentes. Então, quando eu aceito que o outro tem algo que eu não tenho, eu não sou menor do que a outra pessoa, só sou diferente, né? Tenho outras Perfeito. coisas, que podem contribuir também e vão contribuir também. Então, eu não tenho como competir com a outra pessoa se um está oferecendo uma coisa, outro está oferecendo outra. Estamos fazendo uma salada de frutas, um leva laranja, outro leva morango. Não tem como competir laranja com morango, mas precisa dos dois para fazer a salada de frutas, né? E um outro trecho que ele tem no primeiro parágrafo, e aí já traz para o lado pessoal. Ele fala: se eu sou emocionalmente interdependente, tenho noção do meu próprio valor. E essa noção vem do íntimo, ou seja, sua responsabilidade de desenvolver autoestima, se conhecer, saber o seu valor, ter essa segurança de não achar que todo mundo está competindo com você, todo mundo quer te derrubar, ou todo mundo quer te passar a perna. Então, é seu trabalho, sua responsabilidade, mas também reconheço a necessidade do amor, de dar e receber o amor dos outros. Que é isso que a Regina acabou de pontuar. Então, a gente precisa dar e receber na mesma circunstância, no mais próximo de um equilíbrio que possa existir. Porque, como estávamos conversando antes, é muito mais fácil a gente contribuir, né? Então, se eu estou nesse polo onde eu sou mais do que o outro, eu me sinto ótimo, né? Superior. Agora, quando eu recebo, parece que eu não tenho tudo. É sério que eu preciso do outro? Isso não me põe numa posição de vulnerabilidade? Sim.
e tudo bem, né? Estar vulnerável. Mais uma vez, eu não sou menos do que o outro porque eu sou vulnerável. Os outros também têm a vulnerabilidade dele. Só que a gente precisa parar de competir para conseguir enxergar esse potencial no outro e também conseguir pedir ajuda, que é algo que acredito que é difícil para todos, né? Eu ia falar assim, ah, é muito difícil para as mulheres, mas para os homens também é muito difícil pedir ajuda. Acho que para todo ser humano é muito complicado essa questão de você estender a mão, né? E principalmente nos dias de hoje, todo mundo quer parecer bem nas redes sociais, então pode dificultar um pouquinho esse processo de interdependência. E também me faz um convite para a não comparação. Se eu reconheço o meu próprio valor e eu reconheço que o outro também tem valor, não existe uma competição, Uhum, porque nós temos, ambos temos conteúdo, ambos temos conhecimento, domínio para realizar alguma coisa. Então eu deixo de comparar o meu em relação ao do outro, porque em algo eu tenho mais habilidade, mas em outro algo a outra pessoa tem mais habilidade. E se o líder ele conseguir trabalhar nesse conceito da interdependência, vai exigir que ele acompanhe a sua equipe e que ele conheça as habilidades, competências do seu time, porque a partir daí ele vai conseguir, inclusive, passar a demanda de tarefas de uma maneira mais assertiva, porque ele vai saber naquele momento, para aquela tarefa em si, qual pessoa está naquele momento com uma habilidade necessária para aquele projeto. Mas o conhecimento do outro vai favorecer e contribuir para o sucesso do resultado. Então, ao reconhecer o meu valor, você reconhecer o seu, eu não tenho necessidade de competir, porque eu sei o que eu sou, eu tenho entendimento das minhas possibilidades, consigo reconhecer em você. Então a gente pode trabalhar juntos, né? é, Não existe aquele melhor que eu ou menos que eu, mas existem duas pessoas juntas num projeto. E eu fiquei pensando, quando a gente estava conversando antes de gravar, o que levaria uma pessoa a, por exemplo, ficar na posição do dar, eu dou, eu dou. Me veio à mente, será que ela foi ensinada que ela não pode, não tem merecimento, então ela só precisa dar porque ela não merece receber? E eu fiquei também pensando, ela verdade. não precisa, não precisa. Te dei as melhores escolas, melhores estudos, melhor companhia, melhor comida, melhor roupa. Você não precisa. Mas quando a gente está pensando em ser humano, em necessidades, todos temos necessidades. Sim. Então, será, me gerou até um pouco do valor empático, sabe, Paty? Será que aquele outro está se colocando nessa posição polo de dar e o outro só de receber? Não tem a ver aí com toda uma formação, de personalidade, de suas Sim. crenças, daquilo que foi colocado como valores para essa pessoa, daí a importância de nos apropriarmos dos nossos valores e olha como eles vão impactar nas relações, impactar nos conceitos que eu vou praticar a partir daquilo que eu acredito. Então eu vejo que o livro ele está me levando a uma reflexão profunda de quem sou eu, e se de fato eu estou deixando transparecer nas minhas ações a Regina que eu sou, ou é a Regina da ética da personalidade, ou é a ética do caráter. Eu tenho pensado muito nisso, eu dei inclusive uma aula sábado sobre ética e cidadania, e eu utilizei os conceitos que o livro está trazendo da ética da personalidade e a ética do caráter. Sim. Quanto mais autodomínio eu tenho, mais fácil de eu me reconhecer e reconhecer o outro. E o contrário é verdadeiro, né, Paty? Com certeza, Rê. E aí você estava falando, me veio, é bem orgânico, né, gente? A gente liga a câmera aqui e sai falando. Não tem nada ensaiado, não tem script, não tem nada. Mas eu estava pensando na competição dentro de casa também, né? A gente estava falando da competição profissional.
Mas quantos casais, principalmente, ficam competindo dentro de casa e ninguém sai ganhando, né? O que um faz, o quanto que um contribui. Olha, eu fiz isso daqui, cadê? Você não vai me trazer de volta? Você não vai, não vou receber nada? E acredito que essa competição dentro de casa prejudica muito as relações, porque às vezes falta esse olhar do que cada um pode contribuir, que é da interdependência que a gente está falando, na questão profissional, né? Eu tenho tal competência, você tem outra, a gente junta e faz um projeto. Mas dentro de casa, né? O quanto que cada um pode contribuir, no que um é melhor do que o outro, o que um faz bem, o outro já não faz tão bem assim, então pode deixar que ele faz ou que ela faz, que contribua, e que poderiam evitar muitos desgastes, né, dentro das famílias, principalmente entre os casais, mas às vezes entre irmãos, enfim, nas relações de pai e filho, pais e filhos. É, exigir que o outro faça algo tão bem quanto você, sendo que o outro não tem essa competência, não tem essa capacidade, né? Então não adianta, ou eu vou aceitar o resultado inferior do outro, ou vai desgastar muito a relação, porque eu vou estar sempre criticando algo que o outro fez. Se a gente pensar na casa também, na família, com esse conceito de holístico, de interdependência, cada um deveria contribuir com aquilo que lhe cai melhor, não com aquilo que alguém tem uma expectativa de que seja daquela forma, né? Então, por exemplo, eu sou uma negação no fogão, né? Para cozinhar é só por Deus, faço, me viro, mas não é aquela coisa maravilhosa. Meu marido já faz com outro capricho, né? Com dom mesmo, sei lá, acho que cozinhar deve ser um dom aí, alguma coisa que não foi acrescentado na minha personalidade quando eu nasci. Então adianta eu ficar competindo com ele? Quem vai fazer o prato? Quem que vai fazer isso, fazer aquilo? Na organização eu sou muito melhor. Então, se a gente colocar cada um para fazer o que sabe fazer melhor, a gente não vai conseguir viver em harmonia, ao invés de ele ficar criticando minha comida e eu ficar criticando a organização dele, né? Que só geraria conflito. E a gente vê que na vida profissional também acontece muito isso. Um líder de repente cobra, mas eu faço isso. Quando eu estava no seu posto de trabalho, antes de eu ser promovido, antes de eu virar líder, eu fazia muito isso. Então é uma coisa fácil, mas é fácil para você, né? Não quer dizer que vai ser fácil para outra pessoa. Então esse conceito de interdependência depende muito dessa visão holística, da gente realmente enxergar. Para que estamos aqui? A gente está aqui para ficar brigando todo dia dentro de casa? A gente está aqui para ficar dando bronca toda hora no subordinado? Ou para ficar se irritando toda hora com o chefe? Para que a gente está aqui? E a partir desse objetivo, dessa clareza, colocar as competências à mostra, colocar as cartas na mesa, né? Entrar nessa questão da clareza dos objetivos mesmo. E aí cada um fala, olha, eu consigo contribuir com isso, isso e isso, você aqui, e a gente junta e vamos aí para um resultado superior. Nossa, perfeito, Pati. Inclusive, a nossa autocrítica seria vista de uma maneira positiva quando eu entendo que eu não preciso ser boa em tudo. Tira um peso, né? Tira um peso. Eu não preciso ser boa em tudo. Eu posso ser bom em algo que eu me identifico mais, que eu treinei para isso, que eu tenho afinidade para isso, e é com isso que eu vou para as minhas relações. E o quanto eu posso compartilhar com o outro aquilo que eu sou boa e receber do outro aquilo que ele é bom, É, para juntos a gente chegar num lugar. E me faz pensar sobre os objetivos alinhados. Quanto mais alinhados os objetivos em prol do que a gente está junto, por exemplo, para chegar aonde, possivelmente seja mais fácil, menos desafiador, a gente atingir um resultado mais assertivo, mais próximo do que a gente desejaria. Então, vejam que esse conceito, né, da interdependência nos levou, de fato, há uma reflexão muito grande. E eu com até certeza. pergunto para você aí que está ouvindo a gente: você tem experiências da interdependência, seja na área amorosa, familiar, profissional, espiritual, enfim, em qualquer área da sua vida, que você possa contribuir conosco? Põe nos comentários. Foi um conceito novo para você? Porque eu confesso, quando eu li a primeira vez esse livro, eu já percebi uma coisa estranha.
Falei, acha que eu não pratico isso? Nossa, Eu preciso, lembro. imagina se eu for deixar para o outro fazer, eu tô perdida, olha só. Mas eu, neste novo olhar da leitura, eu acho que eu estou crescendo, como a gente está falando, É, eu estou indo para esse nível. Então, eu tinha muita da dependência, da independência, que foi até muito trabalhado, né? Mulher, sou mulher, não preciso de ninguém, preciso fazer, empresária, empreendedora, não sei o que lá. Então, quando eu li a primeira vez, eu tive dificuldade de compreender o conceito, porque um fato eu praticava muito pouco, quase nada. E neste novo olhar eu consigo enxergar que muitas das coisas que eu ficava preocupada que o outro fizesse ou deixasse de fazer, não me incomoda tanto. Então, eu diria assim para vocês que eu estou numa evolução com a leitura do livro. Muito interessante. Então, coloque aqui suas mensagens, seu entendimento, vai contribuir conosco e deixar com que o nosso café literário fique muito mais rico. com certeza. Eu lembro bem dessa fase da interdependência que você ficava, como que pode isso? Não, não é possível uma coisa dessa. E eu lembro que eu tinha entendido sobre a interdependência, mas não com essa clareza de agora. Aí a gente volta lá no começo do vídeo, quando você falou da maturidade. Porque eu tinha entendido, cada um vai contribuir, temos um projeto, a Regina vai entregar 50%, eu vou entregar 50%. E a gente tem que fazer entregar as mesmas coisas, é tudo dividido ali. Não, olha, a Regina tem essas competências, eu tenho essas competências, vamos unir e vamos transformar em algo maior. Então, de não competir, né, entre a entrega de cada um. Então, isso foi novo para mim também, que veio junto com essas conversas, com essas discussões. Por isso que a gente acha esse espaço aqui tão relevante, tão gostoso. É gostoso para a gente, espero que seja para vocês. E a gente pede bastante a participação de vocês, porque a leitura de um livro, ela se modifica muito quando a gente compartilha, quando a gente discute, né? Eu lendo sozinha é um entendimento, a Regina lendo sozinha é outro. Quando a gente conversa, a gente vem para um outro lugar. E quando a gente recebe um feedback, também a gente vai refletir, vai para um lugar ainda maior e melhor de compreensão das coisas. Então, a gente espera contribuir com vocês. Então, estamos dando a nossa contribuição e precisamos receber a de vocês também para equilibrar a nossa relação. Então, tragam as impressões de vocês. E aguardem que no próximo vídeo teremos mais conteúdo bem relevante. Nós vamos entender melhor a relação do PCP, né, ao produto com a capacidade de produção, que também é um tema que vai permear os próximos capítulos. E estejam com a gente, qualquer dúvida, só entrar em contato que a gente continua esse diálogo por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. pessoal.